Então, eu queria, só para a gente iniciar o assunto, para as pessoas também, né, se integrarem sobre o que nós vamos falar, né, qual que é a pauta, eu gostaria que cada uma de vocês contasse um pouquinho como é que foi a vivência com o corpo de vocês, né? O que vocês sentiam com o corpo, quais eram as sensações, as percepções, o que era desconfortável com o corpo de vocês? Antes do tratamento. Antes do tratamento. Antes do tratamento, como é que era o seu dia a dia e sua relação com o seu corpo? Antes de entender que você tinha uma distorção de imagem corporal. Então, a minha relação com o meu corpo sempre foi um grande problema, assim. Eu era uma criança magra, né? E depois que eu comecei a menstruar, eu comecei a ganhar peso. E aí eu comecei a ter vários problemas, porque a família fala, os amigos falam, você vai sofrendo o bullying na adolescência inteira, aí você começa a fazer um monte de dietas, eu fiz todas as dietas imagináveis, e aí você se sente uma pessoa extremamente fracassada porque você não consegue fazer essas dietas, né, restritivas e tudo. E aí a minha relação com o meu corpo foi sempre piorando, porque era um sentimento de fracasso, então logo eu me odiava muito, né? E aí isso acarretou numa depressão forte, assim, quando eu cheguei nos meus 27, 28 anos. E eu tratei isso durante, acho que, quase 8 anos só como depressão. Eu não entendia que eu tinha um transtorno alimentar e eu não entendia que eu tinha distorção de imagem. E aí, quando eu comecei a trabalhar com uma equipe, eu entendi qual era o meu real problema. E a distorção de imagem, quando eu comecei o tratamento, eu comecei porque eu tinha compulsão alimentar, mas eu não tinha noção da minha distorção de imagem. E aí foi algo que eu fui descobrindo nesse caminho, né, com o psiquiatra, nutricionista, e a psicóloga, e foi me abrindo esse espaço para entender que eu me enxergava muito mais do que eu era, principalmente por tudo que eu já tinha passado antes e por todos os comentários que as pessoas sempre faziam, né, você tá gorda, não põe biquíni, ou você tá numa situação muito legal, você tá se divertindo muito, você tá ali livre, e de repente alguém vem falar do seu corpo para você, e aquilo ali te faz com que você comece a criar uma prisão para você, né? E foi isso, eu vivi assim esses 8 anos aí dentro de uma prisão. Acho que é isso. Então o desconforto com o seu corpo te levou a buscar dietas? Me levou a buscar dietas, muitas delas. Para buscar um resultado corporal para atender uma demanda do comentário do outro. Sim, e também toda a indústria da beleza, a sociedade, né, assim, na minha época não tinha muitas mídias sociais, né, assim, mas sim, era isso, era revista, você comprava a revista de dieta e fazia tudo aquilo achando que ia funcionar, então 10 chás para emagrecer em 3 dias, mais ou menos isso. Entendi, muito obrigada. Agora eu vou pedir a opinião, então, que a nossa segunda convidada, então, nos conte um pouquinho como é que foi a sua percepção com o corpo? O que aconteceu? Então, desde novinha, o que aconteceu, eu também tenho uma relação conturbada com o meu corpo e com a alimentação desde muito pequena. E o que aconteceu foi que eu me desenvolvi antes das minhas amiguinhas. Eu acabei realmente criando... Eu menstruei antes, eu acabei criando peito antes, criando corpo antes. E eu era mais alta que todo mundo, então era assim, muito comentário de você é grande, você é grande, você é grande. E eu não era gordinha, eu era uma criança normal. E aí era você é grande, você é grande, você é grande. E o que acabou acontecendo foi que eu comecei a desenvolver uma relação conturbada com a alimentação, porque eu tinha muitas também opiniões alheias de você não pode comer isso, não pode comer aquilo, dentro da minha própria casa, escondendo coisa de mim. E isso me dava um ódio absurdo, porque escondendo coisa de mim eu ia lá e comia tudo e mais um pouco. E aí acabou acontecendo que eu realmente acabei engordando, e aí era mais comentário, mais comentário, mais comentário. Então, assim, e eu sempre me afetei muito, sempre fui muito alvo de comentários sobre o corpo que me afetavam. Eu fiz várias dietas. E o que acabou acontecendo comigo foi que quando entrou na pandemia, eu já estava muito mal, já estava numa fase restritiva, e eu lembro muito que vieram várias pessoas fazendo memes na internet de entrei na pandemia assim, vou sair 5 vezes. Aí me deu um pânico, um desespero. E aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa, porque se eu já me vi imensa, se eu já tô imensa, eu vou ficar maior ainda.
acabou acontecendo que eu entrei numa fase de muita restrição, até eu chegar na minha fase mais grave da minha anorexia, que eu já não entendia mais nada e não... Porque o que foi acontecendo foi que eu fui perdendo peso, as pessoas foram elogiando, né? Então, eu tinha esse reforço positivo todo dia um reforço positivo. E aí, do nada, me viram e falam que eu tinha que ganhar peso e que eu tava desnutrida. Eu falei, gente, vocês estão de piada comigo. E aí, eu não me enxergava desnutrida. Imagina, ganhar peso. Vocês querem que eu sofra bullying de novo? E todo mundo falando. E eu lembro de comprar roupa e nada servia. E eu não achava esquisito aquilo. Achava que tinha coisa errada. As pessoas estão mentindo. Eu chegava a achar que minha mãe tinha pedido pra minha nutricionista falar que eu precisava ganhar peso. Porque eu tava, assim, achando que o povo tava muito louco. E aí só que na minha cabeça, assim, eu falava para as pessoas, não, eu fui diagnosticada com anorexia, mas eu não tenho distorção de imagem, tenho certeza de como eu sou, eu tenho certeza. E o que acabou acontecendo foi que eu tive a minha fase de recuperação de peso, quando eu recuperei o peso, a minha nutricionista e a minha psiquiatra falaram para mim, bom, você precisa tratar essa parte agora de distorção, porque eu tinha certeza que eu não tinha limites. Para mim, não era que eu era gorda, não tinha limites. Era uma coisa realmente que se expandia e parecia que não tinha fim. E aí que eu fui realmente entender que tá bom, eu tenho isso, e tanto que eu lembro no dia que eu cheguei que eu fiz o teste de avaliação para ver se eu tinha distorção de imagem, eu olhei aquilo e falei, não sou eu. Não sou eu. E aí que eu vi que o negócio era muito mais profundo do que realmente eu achei que seria.